Fala, meus queridos, e aí, tudo bem? Já percebeu como, além de sermos atraídos para o espiritual, nós meio que confiamos no espiritual quando alguém chega em nome dele? É um religioso, um espiritualista, é uma ideologia, uma seita voltada para esse lado. Você entende isso? E você entende que esse tipo de coisa é perigoso? Porque existe muito aproveitador por aí. E é uma situação que a gente tem que estar atento. Ainda mais nessas últimas décadas, né? Tem surgido muita gente em nome de Deus, infelizmente, fazendo coisa errada. Isso me lembra uma historinha. Tinha um homem que foi escolhido por Deus para substituir um rei. O rei que tinha pecado. Só que Deus ele falou para ele o quê? Falou assim: olha, se você não seguir outros deuses, eu vou firmar o seu reino. E aí, esse homem, com medo de perder o reino pro atual rei, por uma situação específica, erigiu vários altares, para que eles não pudessem ir no altar principal daquele país, aonde justamente ficava o rei, de onde ele tinha conseguido tomar mais da metade do reino. E aí ele ficou com medo, ele não confiou na promessa de Deus, então ele tentou fazer alguma coisa, vamos dizer assim. E aí veio um profeta, enviado por Deus no momento que ele estava sacrificando. E ele falou assim, ele disse, ó, passou a mensagem, né? Quando ele viu que tinha um profeta profetizando contra o altar, contra ele, ele estendeu a mão e falou assim, ó, peguem ele. E nessa da mão estendida, o braço, a mão dele secou, paralisou. Ele ficou desesperado. E uma das profecias desse profeta era que o altar seria partido, e o altar foi partido naquela mesma hora. E aí esse rei falou assim, por favor, ore a Deus para que ele tire de mim esse mal. O profeta orou e o braço voltou ao normal. Aí o rei falou assim, vamos lá em casa, no meu palácio, eu quero te retribuir, te dar um presente. E aí ele falou, não posso. Não posso voltar nem pelo mesmo caminho. Eu não posso comer nem beber por aqui. E o texto dá a entender que ele estava realmente com sede e até com fome, por causa talvez dessa viagem que ele fez. E aí ele foi embora, só que havia um profeta idoso naquele lugar. E vamos dizer aquele provérbio, né? Que as más conversações corrompem o bom costume. E esse profeta idoso acabou, aparentemente, ele acabou sendo contaminado de alguma forma. Aí ele montou o jumento, foi atrás desse outro profeta, encontrou ele embaixo de uma árvore. Ele falou, não, vamos lá em casa, deixa eu te dar algo para você comer, te dar um descanso. Ele falou, não posso, Deus disse que eu não posso comer nem beber por aqui, nesse local aqui. Aí ele falou, não, mas o anjo do Senhor apareceu para mim e disse que eu deveria vir aqui para você comer e beber e descansar. E ele, imagino, devia estar sedento e faminto, né? E eu vi aquela palavra assim, caramba, que refrigério, Deus teve misericórdia de mim. E ele foi, era um profeta. E aí ele foi, comeu, bebeu, e na mesa, Deus ele fez o quê? Ele usou aquele profeta idoso, porque eu já comentei aqui que ser usado por Deus não é ser aprovado por Ele. E falou, olha, porque você não ouviu a minha voz e desobedeceu o meu comando, você não vai ser enterrado
com os seus antepassados. E aí ele acabou de comer, pegou a mula do profeta e foi embora. E aí foi quando ele foi morto por um leão. E o leão ficou do lado dele, não comeu. E o jumento ficou também do lado. Aí ele ficou sabendo, foi lá, buscou o corpo dele e enterrou. Olha que interessante essa historinha. Porque ele era evidente que com relação ao rei, era evidente que ele não poderia ficar ali, não poderia comer ali. Mas uma voz que se disse profeta, de alguém que se disse profeta, de alguém que disse que o anjo do Senhor apareceu para poder dar um caminho para ele, ele acreditou. Ele acreditou, não obedeceu àquela voz inicial de Deus e seguiu com aquele outro profeta idoso e se lascou. Olha o problema. Entende? Entende como é mais fácil a gente acreditar naquele que se diz vindo de Deus? Como é mais fácil a gente acreditar em um conselho, uma orientação que vem de alguém que diz que vem de Deus, que é boca de Deus? Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vivemos dias maus, aonde aqueles que se dizem de Deus, como dizem as Escrituras, são apenas sinagogas de Satanás. Porque além de não ter sabedoria, ainda nos lança num buraco bem profundo, como aconteceu com esse homem. Vamos pensar sobre isso? Isso é muito sério, isso é muito sério. Tem pessoas que se aproveitam desse tipo de boa vontade diante de uma palavra, de uma frase bem comum: eis que assim te diz o Senhor. Deus te fala. Perigoso, né? Vamos pensar sobre isso? Já aconteceu contigo? Ai, comigo já. Ai, é interessante porque, só para finalizar, a gente precisa ter certeza da voz de Deus na nossa vida. Porque se a gente não tem esse relacionamento, qualquer voz parece ser um sussurro dele diante de um sofrimento, uma dificuldade, uma dor. Tá bom? Fica comigo. Grande abraço, que o Senhor te abençoe e até a próxima.